Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 44 do Política que Interessa, onde temos outra vez dois grandes tópicos: a polémica em torno de Luís Montenegro, que nos pode levar a novas eleições legislativas, e vamos também à Comissão Europeia perceber o que é que se anda a passar. Venham comigo. Vamos ter novas eleições. Portugal pode estar assim a caminho das terceiras legislativas em 4 anos. Marcelo Rebelo de Sousa já admite dissolver o Parlamento. Tudo começa então com uma polémica que envolve a empresa da família do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, e o grupo Sol Verde. Esta avença de 4.500 euros mensais gerou perguntas e obrigou a convocar um Conselho de Ministros extraordinário. Montenegro discursou, mas a resposta deixou mais dúvidas do que certezas. Nesta intervenção que exigia transparência, o Primeiro-Ministro não permitiu que fossem feitas perguntas. Para tentar remediar esta mesma situação, 4 ministros apareceram em simultâneo na televisão logo a seguir. O problema? Só Montenegro poderia dar as respostas que o país queria ouvir. De seguida, o PCP avança com uma moção de censura e o governo tenta parecer usá-la, pelo que o ministro Miranda Sarmento disse, para evitar apresentar a moção de confiança. Esta moção de censura já estava também chumbada a priori, pois os socialistas anunciaram o seu voto contra. No debate da mesma, apresentada pelo Partido Comunista, o resultado foi o esperado, mas o governo, contrariando o inicialmente proposto pelo Miranda Sarmento, anuncia a moção de confiança. Moção de confiança essa que nos dá à luz a novas eleições legislativas, pois os socialistas vão votar contra, fazendo com que, obviamente, o Parlamento chumbe a mesma. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa aponta para a dissolução do Parlamento e novas eleições legislativas. E atenção, em menos de um ano vamos ter legislativas, autárquicas e presidenciais. E Luís Montenegro, apesar de ser a causa da queda de mais um executivo, vai aparecer como candidato do PSD às próximas eleições. Com tanta instabilidade política, que futuro podemos desenhar para Portugal? Deixa a tua opinião nos comentários. Já com uma agenda legislativa a ser montada, logo após o debate da moção de censura, o governo recebeu diretrizes para acelerar o seu plano de trabalho. Com a campanha eleitoral em marcha, os ministros foram instruídos a encaminhar o máximo de medidas para o Conselho de Ministros que ocorreu na sexta-feira, que poderá mesmo ser o último em pleno funcionamento. Entre as propostas em discussão está a reforma da administração pública, incluindo um bónus de produtividade para técnicos superiores. Importante referir que nem todos no Executivo concordaram com esta apresentação da moção de confiança. Algumas fontes governamentais questionam obviamente a pressa imposta por Luís Montenegro, temendo que a dissolução do governo impeça a concretização de várias medidas pendentes. Ainda assim, o Primeiro-Ministro defende que uma dissolução rápida é preferível a um prolongado período de incerteza. O Primeiro-Ministro parece apontar responsabilidades ao Partido Socialista pela instabilidade política. A não aprovação do Orçamento de Estado e a insistência socialista numa comissão de inquérito sobre a empresa do Primeiro-Ministro e a relação com a Sol Verde reforçaram a sua decisão de acelerar o mais rápido possível o processo eleitoral. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, reforçou esta narrativa, afirmando que a estabilidade política depende da atitude do PS na votação de terça-feira da moção de confiança. Voltando aos temas debatidos no Conselho de Ministros, entre as matérias prioritárias está a revisão das condições remuneratórias dos técnicos superiores da administração pública. A proposta prevê a fusão de organismos, eliminação de cargos de direção intermédia e a introdução de incentivos ao desempenho com um bónus de até 25% do salário mensal, pagos 12 vezes ao ano, dependendo, obviamente, do cumprimento das metas. O objetivo, segundo fontes governamentais, é tornar o Estado mais eficiente, reduzindo gastos, consultorias externas e retendo profissionais com qualificações. O impacto desta medida, no entanto, vai depender da evolução óbvia do contexto político e da aprovação das medidas propostas. Na mais recente Cimeira Europeia, o primeiro-ministro húngaro Orbán voltou a contrariar o Conselho Europeu, travando um acordo a 27 sobre a Ucrânia.
No entanto, o chefe do governo húngaro acabou por se encontrar isolado, sem apoio dos restantes líderes. A Hungria isolou-se deste consenso, está sozinha, declarou António Costa no final da reunião. Apesar da falta de unanimidade, Charles Michel garantiu que a unidade europeia se mantém, argumentando que um país isolado não cria divisão. A declaração final deste mesmo encontro reafirma o compromisso que a União Europeia parece ter com o esforço da capacidade de defesa da Ucrânia. Os 26 e não 27 líderes presentes concordaram em continuar a contribuir para a formação e o fornecimento de equipamento às forças armadas ucranianas. A oposição de Orbán já era esperada e os líderes europeus adotaram assim uma estratégia para evitar um impasse político. A decisão de anunciar o entendimento antes mesmo do jantar evitou, assim, prolongadas negociações. A Eslováquia, inicialmente relutante em apoiar a Ucrânia, acabou mesmo por alinhar com a maioria depois de obter garantias sobre a segurança de abastecimento de gás, deixando Orbán ainda mais isolado. Apesar de rejeitar este isolamento, o primeiro-ministro húngaro manteve a sua posição crítica, afirmando que, na realidade, se alguém se está a isolar, é a União Europeia, referindo-se ao afastamento deste bloco em relação à Rússia e à China. Orbán voltou a defender a necessidade, que tem defendido sempre, de negociar com Putin e argumentou que o custo do rearmamento europeu e do apoio financeiro e militar a Kiev é insustentável sem o contributo dos norte-americanos. Enquanto isso, os líderes europeus concordavam todos em avançar com este plano para conseguir reforçar a capacidade militar da Europa, criando mesmo um mecanismo que vai permitir aos governos aceder a empréstimos no valor de 150 mil milhões de euros para investimento na defesa. A proposta surge no momento em que Trump volta a ameaçar não respeitar o artigo número 5 da NATO, pondo assim em causa o princípio da defesa mútua. Portugal manifestou disponibilidade para participar numa eventual missão na Ucrânia, caso seja necessário assegurar estas garantias de segurança no terreno. O primeiro-ministro Luís Montenegro sublinhou ainda que o país poderá mesmo recorrer ao novo instrumento europeu de financiamento que aqui abordei para a defesa, aproveitando este alívio das regras orçamentais da União Europeia. Portugal deve aproveitar a oportunidade de ter empréstimos e um mecanismo de flexibilidade sem comprometer a sua trajetória financeira, afirmou. O Plano Europeu para a Defesa, denominado Rearmar Europa, prevê um financiamento total de 800 mil milhões de euros e inclui medidas como a flexibilização das regras de déficit e a mobilização de fundos do Banco Europeu de Investimento. Desde 2021, os gastos com a defesa nos países da União Europeia aumentaram mais de 30%, atingindo 326 mil milhões de euros, o equivalente a 1,9% do PIB europeu. No caso português, o investimento desta área representou cerca de 1,55% do PIB no último ano. Com um esforço financeiro significativo e um novo enquadramento estratégico, a União Europeia aposta assim no fortalecimento da sua capacidade militar, ao mesmo tempo que enfrenta desafios políticos bastante complicados a nível interno, nomeadamente a resistência da Hungria. A questão permanece é se esta mesma estratégia será suficiente para manter a coesão do bloco europeu no futuro. O Parlamento assinalou esta sexta-feira os 50 anos do direito pleno de voto para as mulheres portuguesas, mas a cerimónia ficou marcada por ausências e pela constatação de que a igualdade de género na política ainda está muito longe de ser uma realidade. Sem a presença do Presidente da República e com uma representação quase mínima, uma representação governamental reduzida a apenas 2 secretários de Estado, a sessão decorreu sem a solenidade habitual de outras comemorações parlamentares. Na tribuna, todos os partidos escolheram deputadas para discursar, exceto, obviamente, o CDS, que não tem mulheres eleitas. E a mensagem foi unânime. Apesar do direito ao voto conquistado há cerca de meio século, as mulheres continuam a enfrentar, assim, obstáculos para ocupar espaços de decisão política. Estamos ao nível de que estávamos em 2002, lamentou Teresa Moraes, do PSD, sublinhando a lentidão do progresso e defendendo maior exigência na paridade das listas eleitorais. Acabe-se com a conversa estafada de que é difícil trazer as mulheres para a política, apelou.
Já a socialista Alexandra Leitão alertou para os sinais de retrocesso, frisando que a misoginia está a crescer e que o Parlamento é, muitas vezes, palco disso mesmo. Recordou ainda que apenas 76 dos 230 deputados são mulheres, reforçando, obviamente, a necessidade de medidas concretas para aumentar a representação feminina. Também Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, apontou a falta de empenho na organização desta mesma sessão como reflexo do pouco compromisso com a igualdade. Se há experiência na organização de sessões solenes, por que motivo não se conseguiu garantir que a presença do Presidente da República e do Governo? Onde estão as associações que lutam diariamente pelos direitos das mulheres? Questionou. No meio de tantas críticas, o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, adotou um tom mais otimista, considerando que a presença feminina na política tem vindo a aumentar. Ainda assim, reconhece que os partidos precisam de melhorar os seus mecanismos internos de recrutamento para garantir uma participação mais equilibrada. A cerimónia termina assim com o hino nacional entoado nas galerias, mas o tom geral foi de alerta. 50 anos depois, as mulheres votam, mas ainda não estão plenamente representadas nos corredores do poder. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o número 44 do Política é que Interessa, que como sempre está disponível em vídeo no meu canal de YouTube e em podcast nas plataformas habituais de podcast. Na próxima semana, à mesma hora, voltamos a encontrar. Até lá.